genética, alelos múltiplos ou polialelia. Bom, galera, o que é alelo múltiplo? O que é polialelia? Nesse caso, na genética, nós temos o que aí? Nós temos vários alelos envolvidos em uma mesma herança. Ora, nós trabalhamos até agora, e se trabalha com a genética de primeira e segunda lei, justamente com o quê? Com um par de alelo. Né? Então você tem um par de gene. Quando existe dominância entre esses genes, eu consigo com um par produzir o quê? Dois fenótipos, né? O dominante e o recessivo. Quando eu tenho um par de gene sem a dominância entre eles, eu consigo três fenótipos. O homozigoto e um heterozigoto. Ok? Só que aqui, olha lá, você está vendo agora a fotinho ali com os coelhinhos. Você tem aqui o quê? O coelho conhecido como agute ou selvagem, que é esse mais avermelhado na parte direita da tela. Você tem o chinchila, que é do outro lado, na esquerda, o cinza. Você tem o Himalaia, ou himalaio, que é o coelho com as extremidades escuras. E você tem na frente o albino. Ora, você está falando de uma mesma característica, que é a cor da pelagem de coelhos, mas você está lidando com 4 fenótipos. Isso é possível por quê? Porque aqui nós temos mais de um alelo, mais do que 2, né, alelos, ocupando o mesmo locus gênico. Então, como é que fica essa história? Para você poder montar, usando apenas um par de gene, esses 4 fenótipos. Então, olha lá. O gene cesão é considerado o gene para selvagem ou agute. E o gene cesinho, o recessivo. Só que aqui nós temos uma relação de recessividade e dominância entre os genes. O gene cesinho CH produz a pelagem padrão chinchila. O gene cesinho H produz o Himalaia. O gene cesinho A produz o albino. Só que esses genes têm uma relação de dominância, como a que você vê na tabela abaixo. Cesão domina sobre todos. O cesinho CH é dominado pelo cesão, mas domina sobre o Himalaia e albino. O Himalaia domina sobre o albino apenas. E o albino é o único que é todo recessivo. Então, se eu tiver um cesão pelo menos, eu terei a pelagem padrão agute ou selvagem. Ok? Pelo menos um cesão. Se eu não tiver o cesão, aí o que vai controlar é quem eu tenho envolvido. Né? Então, se eu tiver Czinho CH, né, junto com Czinho H ou Czinho A, dá chinchila. Se eu tiver Czinho H com Czinho H ou Czinho A, dá Himalaia. A única possibilidade para dar albino, portanto, é o indivíduo homozigoto, o Czinho A, Czinho A. Então, isso, galera, é o que nós chamamos de uma polialelia. Aí você pode se perguntar, mas qual a importância da polialelia? O estudo da polialelia. Na verdade, ela nos ajuda muito a entender a genética do que nós chamamos de sistema ABO, de sangue, né? Que explica o sangue. Mas antes da gente falar disso, vamos montar um cruzamento de polialelia em coelhos para você entender bem. Olha só esse cruzamento proposto. Um coelho cesão, cesinho CH. Portanto, o cesão determina o padrão agute. Cruzando com o coelho cesinho H, cesinho H. Só que você veja bem, ó. Então é um agute com o Himalaia. Um agute com o Himalaia. O que pode dar como resultado desse cruzamento? E aí a gente se espanta, porque olha lá. Montando o cruzamento, você vai ter cesão, cesinho H, cesinho CH, cesinho H. Cesão, cesinho H, cesinho CH, cesinho H. Então você vai ter 50% dos coelhos com padrão agute e 50% dos coelhos com padrão chinchila, que nem aparecia nas características dos pais dos cruzantes. Portanto, você tem aqui um resultado inesperado, aparentemente. Mas isso acontece pela relação que existe entre os alelos.
como o Czão é dominante sobre o Czinho CH, ele mascarou o efeito do gene para chinchila, que se manifestou quando se combinou com o gene para Himalaia. Aí a relação de dominância do chinchila sobre o Himalaia se mantém. Agora, sim, polialelia de sangue, então, para a gente poder seguir essa linha de raciocínio envolvendo a genética, né, sanguínea, a polialelia do sangue. Então, olha só, pessoal, esse senhor que você vê aí, com esse bigode, é o Dr. Karl Landsteiner, médico naturalizado norte-americano, é considerado o pai da genética sanguínea. Ao lado você vê uma imagem mostrando o teste básico de tipagem sanguínea, né? Então, na primeira lâmina, você tem ali indicando A, na segunda B, depois a B e O. Esses são considerados os tipos sanguíneos que nós temos na espécie humana. Isso corresponde ao que nós conhecemos por fenótipo do sangue. O que são as gotinhas? Olha lá, ó. O primeiro pinga-gota é soro anti-A. O segundo, soro anti-B. Quer dizer que ali existem anticorpos que atacam hemácias do tipo A. No outro, anticorpos que atacam hemácia do tipo B. Portanto, anti-A e anti-B. Quando eu gotejei nas duas amostras de sangue do mesmo indivíduo, na primeira lâmina de vidro, aglutinou aquela amostra onde eu coloquei o soro anti-A. Portanto, a anti-A ele atacou a hemácia do padrão A. Então, o sangue A. Quando, na segunda lâmina, coagula a gota de sangue de um outro indivíduo, onde eu coloquei o soro anti-B, isso indica que o sangue é B. Porque, ó, coloquei o anticorpo anti-B. Ele vai atacar qualquer hemácia do tipo B. Atacou. A parte escura que você está vendo na figura é a representação, um desenho de uma coagulação, de uma aglutinação, onde as hemácias se aglutinam, como se o sangue coalhasse. Ok? Na terceira lâmina, reagem as duas gotas. Então, existe A e B na jogada, e seu sangue é B. E a última não há reação nenhuma, portanto, não há indicativos de A e de B, portanto, o sangue é O. Agora, por que ocorre isso? Foi isso que Landsteiner conseguiu descobrir para nós. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha nessa tabela. Olha lá. Quando nós falamos de tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O, isso corresponde ao quê? A superfície das hemácias que contém ou não um grupo de antígenos, corpos estranhos, glicoproteínas, né, que foram batizadas de aglutinogênios. Então, quem é sangue tipo A? É o indivíduo que contém um marcador bioquímico, um aglutinogênio, que foi identificado como A. Quem é B tem um outro padrão de aglutinogênio nas suas hemácias, por isso B. Existem pessoas que têm os dois tipos na mesma hemácia, daí aglutinogênio A e B. E existem pessoas que não apresentam nas suas hemácias esses marcadores A e B, né, esses aglutinogênios. Portanto, isso é considerado sangue O. Agora veja bem, isso são os aglutinogênios, são os antígenos, são as substâncias que, ao entrarem em organismo, podem provocar reação de aglutinação. Agora, por que isso ocorre? Porque nós temos no plasma anticorpos do sistema BO, chamadas aglutininas. Quem é do tipo A produz anticorpos contra o tipo B, que é o estranho, que é o diferente ao seu padrão. Então ele possui aglutinina anti-B. Quem é B possui aglutinina anti-A. O sangue AB, como ele contém tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B, ele não tem aí então um antígeno para atacar, porque os dois são padrões dele. Então ele não precisa de anticorpos para esse sistema. Portanto, a ausência dos anticorpos as aglutininas para o sistema BO em relação ao sangue do indivíduo tipo AB. E o O? O O, como ele não possui nem A nem B, qualquer hemácia contendo A ou B para ele é um corpo estranho. Então ele tem aglutininas anti-A e anti-B. Ok?
Olha lá, essa tabelinha então simplifica sem o desenho. Então vamos lá, repetindo. Quem é do grupo sanguíneo A? O grupo sanguíneo corresponde ao fenótipo. Quem é do grupo sanguíneo A possui aglutinogênios nas suas hemácias, glóbulos vermelhos, portanto, tipo A, padrão A. E no seu plasma, aglutininas anti-B. Quem é B? Possui, portanto, aglutinogênio do tipo B. Possui no seu plasma aglutinina anti-A. Quem é AB? Possui aglutinogênios do tipo A e B na mesma hemácia. E desta forma, não produz aglutininas para evitar a própria autoaglutinação. Quem é O? Não possui os marcadores das hemácias, os aglutinogênios, os corpos estranhos, os antígenos, mas, em contrapartida, tem aglutinina anti-A e anti-B. Isso permite a nós, então, entendermos a história da tabela de doação. Olha só, quem é O? Como o indivíduo de sangue O não possui os aglutinogênios, ele não provoca reação de aglutinação em nenhum dos receptores. Por isso, ele é tratado como sendo o doador universal. O AB, como ele não possui as aglutininas, ele não vai rejeitar sangue nenhum dos doadores.